Fala galera, aqui quem tá falando é Gilberto, ex-lateral esquerdo do Cruzeiro. Eu também tô ligado aqui na Rádio 5 Estrelas. Abraço. Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de cruzeirense para cruzeirense. Fala pessoal, começando mais um Resenha 5 Estrelas e hoje um resenha especial, né? Hoje a gente tem o prazer de receber aqui, nesse resenha que a gente está chamando aqui de pra lá de especial mesmo, porque a gente tem um ex-jogador do Cruzeiro que tem uma história muito bacana e a gente vai conversar hoje com o ex-lateral e meia esquerda do Cruzeiro, Gilberto, cracaço de bola, né? Jogador aí que vestiu a camisa de 12 clubes, incluindo aí times europeus como o Internazionale de Milão, né? O Hertha Berlim e também o Tottenham. E que disputou nada mais, nada menos que duas Copas do Mundo de 2006 e 2010. Aliás, se eu não me engano, o Gilberto é o último atleta convocado do Cruzeiro, né, para uma Copa do Mundo, que de fato é algo relevante nesse futebol moderno que a gente vive, onde basicamente só os brasileiros da Europa, né, são convocados. Rapaz, 2010, tempo voa, né? Já fazem 11 anos. Enfim, seja muito bem-vindo, Gilberto. É um prazer recebê-lo aqui no programa de hoje. Eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade de poder estar conversando, principalmente com o torcedor cruzeirense, né? Acho que foi o clube que eu mais tempo atuei e que acho que tem uma relação bacana, uma relação próxima com o clube e isso me deixa feliz de ter a oportunidade de poder falar com os torcedores também. Bacana, Gilberto. A gente que agradece a oportunidade. E, Gilberto, como a Rádio 5 Estrelas, né, é feita de cruzeirense para cruzeirense, a gente vai fazer um recorte da sua carreira vestindo a camisa celeste. A gente até já pede desculpas aí por não conseguir falar de tudo. O tempo do programa, obviamente, é limitado, mas sobre o que a Nação Azul quer escutar, nós não deixaremos de falar. Então vamos lá. Pela Raposa foram duas passagens, né? Uma em 98 e a segunda de 2009 a 2011. Por aqui você jogou 156 vezes, marcou 21 gols, foi bicampeão mineiro 98 e 2011, né? E quase beliscou o título brasileiro aí por duas oportunidades. Uma vez em 98, naquele ótimo time do Levi Coupe, né? Que tinha, além de você, Fábio Júnior, Miller, Valdo e Alex Alves, e que além do brasileiro chegou também, né, a mais duas finais, Mercosul e Copa do Brasil. E a outra vez foi em 2010, né, naquele ano em que o árbitro Sandro Meirahit fez aquele tanto de lambança no confronto direto entre Cruzeiro e Corinthians no Pacaembu, que realmente dói até de lembrar. Enfim, apesar de bater na trave, né, pensando em títulos de grande expressão, você foi um atleta que honrou muito a nossa camisa, né? Além de ter sido muito bom jogador, um cara bastante técnico, versátil, né? E uma inteligência tática mesmo acima da média, sempre se mostrou muito inteligente para falar de futebol, para conversar com a gente de futebol de um modo geral. Por isso a gente, mais uma vez, está honrado aqui com a sua presença. Vai ser muito bacana a gente resenhar, não somente sobre a sua história, mas também sobre o atual momento do clube. Mas antes da gente revisitar aí a memória, né? Primeiro atualiza pra gente, pros torcedores celestes aí, por onde anda o Gilberto, né? Como estão os projetos profissionais? Eu na realidade agora, quer dizer, já faz um tempinho, né? Estava fazendo o curso de gestão na CBF, mas infelizmente teve que parar por conta dessa pandemia. Era para terminar em maio, mas começou em agosto do ano passado e era para terminar em maio desse ano. Não, minto, desculpa, começou em 2019, né? Em agosto de 2019, era para acabar em maio de 2020. E por conta da pandemia, eu não consegui completar os dois últimos módulos e a gente está esperando aí passar essa pandemia para poder dar continuidade, né? Então, na realidade, eu agora estou curtindo minha família, né? Coisa que sempre foi muito difícil fazer enquanto profissional. E aí estou cuidando das minhas filhas, uma de 4 e uma de 7 meses, e está sendo uma coisa muito espetacular, porque é muito mais próximo, né, as minhas filhas, e já tinha duas no primeiro casamento, mas são mais velhas, uma com 20, a outra com 15,
Mas as duas menores agora eu consigo estar mais perto e, enfim, podendo levá-las à escola, podendo brincar com elas na praça, enfim, aí isso para mim está sendo um tempo bem bacana ao lado das minhas filhas. Sensacional, com certeza oportunidade única que quando nos tempos de profissional no futebol você tinha muita dificuldade, né, pela vida corrida que era, times, enfim, né, campeonatos não param, o futebol a gente sabe como que a vida é corrida. Mas você falou aí que você estava fazendo um curso de gestão para ser técnico ou para ser mesmo um diretor de futebol, né, um gestor mesmo ali fora das quatro linhas? Então, eu sempre tive isso na minha cabeça, né? Porque como jogador profissional, né? Você está sempre viajando e tal, e eu achava que, sendo treinador, né? Acho que passaria pelo mesmo processo de avaliação da crônica esportiva, né? Porque passei minha vida inteira, uma hora eu era craque, outra hora eu não era, outra hora tem que vender o Gilberto, outra hora não precisa vender, outra hora é seleção, outra hora não. Eu acho que treinador passa muito por isso, né? Treinador ganha o jogo, é melhor do mundo, treinador de seleção, quando perde não presta, não serve, e isso para mim acho que assim, eu pelo menos tenho os meus amigos que gostam, que fizeram curso e que estão aí como treinador, mas acho que é uma carreira muito complicada, principalmente se tratando de Brasil, né? Eu acho complicado você se transferir para um clube e, sei lá, em 2 semanas, talvez 3 semanas, você ter que estar voltando para casa, não dá, às vezes, nem tempo de você colocar sua filha na escola, porque, né, você tem que fazer a mudança toda com a família, com a esposa, com o filho. E quando o seu filho está meio que adaptando a escola, vem, de repente, a notícia de que você está sendo demitido por conta de, às vezes, um aproveitamento de 50%, 60%, e assim mesmo o cara é demitido, né? Então, mas eu estava fazendo para gestão mesmo, eu gosto dessa coisa do extra-campo, de estar ali, de estar auxiliando, de reconhecer muitas das vezes que um atleta vem do Nordeste para jogar no Sudeste, que tem uma dificuldade de adaptação, o cara que sai do sul da Bahia para jogar no Rio de Janeiro, ou que sai para jogar numa grande cidade, como é São Paulo, Belo Horizonte, tem suas dificuldades, e de reconhecer muitas das vezes que o grupo está jogando bem, mas que às vezes a bola não está entrando, e de repente fazer algo para que isso, de uma certa forma, ajude a equipe dentro de uma competição, com conselho, de repente aconselhar os mais jovens. Acho que essa postura, como gestor, né, como diretor técnico, enfim, como gerente de futebol, acho que eu gostaria de fazer, e por isso estou fazendo esse curso na CBF de gestão. Legal demais, e precisa muito, né? A gente sabe que esse cargo, né, em todos os clubes é sempre muito importante, né? Mas é sempre muito difícil também de achar um profissional exatamente nesse perfil, né? Que consiga ali blindar a equipe, né? Para os caras conseguirem fazer o melhor aproveitamento possível das suas habilidades, das suas características, né? É um cara que tenha jogado, né, também, né? Porque normalmente muitas das vezes o Exatamente, cara isso nunca é jogou bola, nunca passou na pele, mas está ali por ter tido a possibilidade de ter estudado, Sim. talvez administração e tal, e às vezes, muitas das vezes o cara obteve um sucesso numa passagem num clube X e aí é convidado para ir para um outro clube, mas na realidade acho que é uma função que, principalmente na Europa, você vê muito, né? Ex-jogadores que foram craques e que foram ídolos nos seus clubes e que estão trabalhando e que estão, muitas das vezes, muito treinadores também de base, mas também muitos jogadores nessa função em que o cara está ali e pode alertar, ele pode colaborar, mesmo que não seja o efetivo, mesmo que ele seja talvez o auxiliar, né, no caso, mas que o cara esteja ali, um cara que tenha jogado bola, né, um cara que tenha passado por dificuldades, de ver de repente um time indo para uma segunda divisão, mas que ele conseguiu reverter tomando tal atitude, ou vendo um ex-atleta tomando tal atitude, que aquilo fez com que o grupo subisse dentro da competição, né, de posição e tal. Então, acho que isso é muito importante aqui no Brasil, que ainda está tendo, né, tá tendo um pouco mais de oportunidade, mas ainda menos, né. Eu acho que poderia ter mais uma abertura maior para que, obviamente, ex-atletas capacitados, treinados, pudessem estar exercendo essa função. Com certeza, Gilberto, e essa experiência fora de campo, né, não só no Brasil, com
com grandes campanhas em vários times, né, inclusive no Cruzeiro, mas também fora, né, experiência de Inglaterra, de Alemanha, de Itália, que são mercados aí extremamente importantes e muito fortes, que investem muito pesado nessa capacitação, e você teve a oportunidade, né, de jogar nesses mercados, né, nesses países, e também, obviamente, de seleção brasileira, né? Eu acho que é uma experiência, uma bagagem muito grande que você tem, que você pode aí ajudar muitos times do Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, né? Acho que você chegar num nível desse, eu sempre falo isso, né? Hoje, né, eu olho para trás e falo assim, pô, cara, acho que eu fui um atleta bem sucedido, joguei em grandes clubes, joguei em alto nível e tive a possibilidade de jogar em grandes centros, né, em grandes ligas, contra outros grandes jogadores também. Tive a possibilidade de poder me aproximar de pessoas que foram fenômenos, né, que foram ídolos nos seus clubes e que tive a possibilidade de estar perto, de aprender um pouco mais e não só querer guardar isso, né, de poder também passar, né, para frente essa experiência para alguns atletas e tal. Então, acho que é isso. A gente não pode também estacionar, né, ficar parado, né, mas de poder passar mesmo conhecimento para que outras pessoas também possam usufruir dessas informações. Sensacional. A gente espera que se acabe logo esse curso, né? Assim que tudo isso voltar ao normal e esteja já aí disponível no mercado para justamente, né, poder compartilhar com os times, quem sabe até mesmo com o Cruzeiro, né, com a sua experiência e história no clube também. Mas por falar em história, Gilberto, nós vamos voltar então no tempo aqui para falar da sua passagem em 98. Né? Você chegou aí, né, o Cruzeiro em 98 com 21 anos, né, vindo do Flamengo. Você poderia aí relembrar, né? E aí eu gostaria que você contasse pra gente, né, como que surgiu essa oportunidade de vir pro Cruzeiro, né? E quais que eram, né, naquela época, as expectativas daquele jovem lateral que buscava ali uma ascensão no futebol nacional. Então, na realidade, o meu empresário já era empresário do Ronaldo Fenômeno, né? Então, o Ronaldo teve uma passagem em 4. Foi 94, né? 94, 95. Isso, 95, acho, talvez. O Ronaldo tenha tido o melhor ano dele, assim, com a camisa do Cruzeiro, e então... Na verdade, desculpa, 93, 94, né? Porque 94 foi a Copa do Mundo, ele já tinha sido vendido, já tava É verdade, 94, exatamente, já não estava mais pertencendo ao Cruzeiro, isso, então, aí... e o Reinaldo, né, que era nosso empresário, ele já tinha tido essa experiência, essa relação boa com o clube, e aí eu estava no Flamengo, tinha jogado 2 anos já no Flamengo, e o meu último ano já foi um ano não tão muito bom assim, e houve a possibilidade de empréstimo ao Cruzeiro, né? Então eu fui muito feliz, porque já tinham jogadores que eu já tinha atuado, que eu já tinha visto jogar, que era o caso do Fabinho, volante, de ter visto o Dida jogar, por exemplo, né? Então eram vários jogadores, Gotardo, que já tinha até atuado e visto jogar e jogado contra também, e vi que o clube estava formando um grande time, né? É óbvio que o desfecho disso tudo em 98 eu jamais pudesse imaginar que de 5 competições a gente chegaria em 4 finais, porque a gente só foi eliminado por Vasco na Libertadores, porque ainda tinha essa coisa do confronto de brasileiro, né, direto. Talvez se não tivesse, a gente tivesse uma grande chance de chegar à final também. E a gente foi construindo isso, né? Então, assim, eu pensava nisso, né? Assim, tô indo para um clube novo, com a esperança de poder jogar bem, de poder atuar bem e ser campeão, porque a minha meta era essa, né? A cada clube que eu jogasse, que eu pudesse ser campeão, né? E eu acho que no Cruzeiro, acho que foi um grande passo, assim, na minha carreira, porque justamente pelo fato de 5 competições eu chegar em 4 finais, o meu nome eu acho que deu uma ascensão assim muito, muito grande, né? Com certeza, aquela equipe
é muito bem lembrado, pelo menos por mim, eu lembro muito bem daquela equipe, e o Cruzeiro vinha, né, de ser campeão da Copa do Brasil de 96, logo depois campeão da Libertadores. Isso. E faz tem um problema ali no 97, né, no final do ano, e começa a montar uma nova equipe. Isso. E aí monta essa equipe de 98 que, né, apesar do Cruzeiro tem vencido apenas o Campeonato Mineiro, a equipe mostrou assim, um futebol muito competitivo, né? Inclusive, mesmo perdendo aí as finais da Copa do Brasil, né, Mercosul e do Brasileiro, né? Para muitos, coletivamente, o melhor time daquele ano era o Cruzeiro, né? Então, assim, um pecado aquela equipe não ter conseguido beliscar, né, os títulos que disputou, né? Conquistar os títulos que disputou, né, Gilberto? Hoje a gente já tem uma visão diferente, né? De que chegar à final é um fato positivo, né? Na minha época, nessa época, 98, se não fosse campeão, não servia para nada, né? Era aquela coisa, o vice é igual ao último, né? E nunca foi, né? Mas a gente tinha essa cultura, o brasileiro tinha. E a gente pensava assim também, né, que a gente tinha que chegar em primeiro, porque o segundo lugar não prestava para nada, o segundo era sempre era o primeiro dos últimos, né? Então, hoje tem uma visão diferente em relação a isso, né? O próprio torcedor já consegue reconhecer que o fato de uma equipe chegar à final, ela tem um mérito, ela tem essa, como você falou, ela tem a questão da regularidade dentro da competição, que muitas das vezes uma final muitas vezes você perde por uma fatalidade, e eu acho que essa equipe, o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro custou um pouco, mas conseguiu se classificar em oitavo, porque ainda tinha essa coisa da classificação dos 8 primeiros colocados, e a gente foi muito bem na Copa do Brasil, acabou perdendo para o Palmeiras, na Mercosul perdeu para o Palmeiras, no Brasileiro perdeu para o Corinthians, num jogo em que a gente já estava 2-0, o primeiro jogo, e poderia reverter a vantagem, o Corinthians empatou, e foram 3 jogos difíceis contra uma grande equipe também, porque o Corinthians já tinha ali também, e o Palmeiras, né, já tinha, tanto Corinthians e Palmeiras tinham grandes equipes também, muito bem montadas por Vanderlei Luxemburgo, e pelo Filipão, né? Mas a gente tinha no Levir também uma confiança muito grande, tinha um grupo muito, muito unido, grandes jogadores também, mas que infelizmente a gente só foi campeão do Mineiro, né? E isso, na época, para o torcedor era uma coisa bem complicada, né? O que talvez em 2003 tenha se concretizado de uma forma bem mais brilhante, porque aí teve a tríplice coroa e eu acho que isso, de uma certa forma, deu um alento também para o torcedor. Mas acho que nessa época foi a tal dos apelidos, né, que surgiram para a equipe por conta de ser vice, né, e tal. Mas eu acho que a gente fez um grande trabalho. Com certeza. Aquele time era um time sensacional e por pouco, né? Por pouco o Cruzeirense não foi ali pela primeira vez, né? Campeão, já ter ali a sua primeira tríplice coroa, né? Precisou esperar mais uns anos aí para conseguir. O Cruzeiro sempre faz esse tipo de campanha, né? Mas o que você acha, assim, buscando na memória, se a gente pudesse tentar explicar, né? Se é que isso tem explicação, porque o futebol é muito dinâmico, né? As coisas mudam numa fração de segundos, igual você disse aí, né? 3 jogos difíceis, jogadores extremamente competentes do outro lado também, profissionais de alto nível, técnicos excelentes também. Você falou o nome dos 2 técnicos, talvez aí, se eu não me engano, os 2 técnicos mais vitoriosos do Brasil, né? Luxemburgo e Filipão. O que você acha que ficou faltando para realmente conquistar, né? E até emendando, né, numa análise que você fez, né? Como é que você acha que o torcedor precisa de melhorar essa avaliação, não só ficar só no resultado, né? Começar também a avaliar as campanhas de grandes times que infelizmente não conseguiram conquistar, porque o torcedor é muito passional, mas óbvio que isso precisa de melhorar, né, Gilberto? Não, mas eu acho que tem melhorado, né? Eu acho que a não ser que aconteça uma situação parecida com essa que a gente vive hoje em relação ao Cruzeiro, né? Mas mesmo assim, eu acho que
quando o torcedor entende, né, quando o torcedor entende que o atleta dentro de campo ele está tentando fazer o seu melhor e que as coisas não estão acontecendo, há um reconhecimento ali, né? O problema é quando você tem jogador que você sabe que Belo Horizonte é aquela coisa, né? O cara acha que é uma cidade enorme, mas não é, né? E aí o cara sabe que o jogador tá indo aqui, tá indo lá e que não tá treinando da maneira que deveria ou que esteja talvez descansando da maneira que deveria e no jogo não consegue dar a resposta necessária que a torcida quer e aí começa a criar a situação, né? Porque aí você vai para 5, 6 jogos sem vencer, sabendo que o cara tá indo muitas das vezes no bar todo dia e o cara vai lá e cobra, né? E aí sobra para quem tá dormindo, para quem tá descansando, para quem tá tentando recuperar. Mas eu acho que de uma forma geral, hoje o torcedor tem tido mais tem olhado mais para esse... Evoluiu essa avaliação. Eu né? acho que sim, por esse prisma, a não ser que chegue uma situação dessa, né? Que aí é um áudio que vaza, é uma coisa que vaza, o cara que conhece, o cara que sabe, é o vizinho que tá ali, que tá acompanhando e tal. Celular, né? Hoje em dia, né, tem essa questão da festa, né? Hoje, Exato. agora, a gente vive uma pandemia e tem casos aí de jogador que vai pra festa sem máscara, então isso tudo tem uma... Aí acaba contaminando 3, 4, 5 do time e o cara não consegue jogar e o time vai lá e perde numa quarta-feira, é óbvio que o torcedor fica revoltado. Mas eu acho que em relação só a campo, a atuação da equipe, eu acho que o torcedor tem tido uma avaliação melhor e tem reconhecido mais quando o cara chega lá, corre e tal e perde o jogo, o cara sabe que mal ou bem o time tentou vencer, fez o melhor dentro de campo, mas que aí por uma situação, às vezes por um lance, a vitória escapou, mas pelo menos o cara entende que o time se dedicou dentro das 4 linhas. Legal demais. E o que você acha que faltou para 98 aí realmente? Então, é difícil, né, ter essa análise, porque de um time de 5 competições chega em 4 finais e só ganha 1, você vai dizer assim, pô, mas o que faltou, né? Não sei, né? Só levantar, né? Detalhe, né? Exatamente, entendeu? Não sei, cara. Talvez um pouco de experiência mais para a nossa equipe, acho que tanto a nossa... Acho que dessas 3 equipes que eu citei, tanto Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro, acho que a nossa era mais inexperiente, talvez. Mesmo tendo ali Valdo, tendo Gotardo, tendo Bentinho, Dida, enfim, Marcelo Ramos, eram jogadores que tinham uma experiência muito grande, mas eu acho que a nossa equipe, Marcelo Jean, né? Eu acho que a nossa equipe ainda acho que era... O Miller, né? Mas acho que a nossa equipe, como plantel, acho que era, né, o próprio Ricardinho, o Formiguinha, né? Mas acho que a nossa equipe, acho que era, assim, num plantel, acho que era mais inexperiente, talvez, assim. De Jair também fazia parte? De Jair também, Alex Alves, acho que ainda a gente tinha um elenco, por exemplo, João Carlos, zagueiro, não tinha uma experiência necessária. Eu mesmo, apesar de ter jogado no Flamengo, era o meu 2º ano, praticamente meu 3º ano como profissional. E Gustavo lateral, já tinha tido uma experiência, mas a gente tinha Marcos Paulo subindo, a gente tinha Giovani também, se não me engano, estava subindo. Fábio Júnior fez uma baita de uma competição, mas ainda era jogador da base em transição. Então, acho que faltou isso, assim, talvez um pouco mais de malandragem, um pouco mais de, não sei, de experiência. Assim, a gente tenta arrumar um caminho, uma desculpa, mas acho que aconteceu talvez o que tinha que ter acontecido, né? Não dá para ficar lamentando muito, mas acho que no final, olhando para trás, a gente entende que foi uma grande temporada para o clube, né? Com certeza, foi uma grande temporada e como eu disse, né, eu concordo com você, futebol é muito dinâmico, né, e é um detalhe, é um descuido, né, às vezes um vacilo ali numa jogada, ou não aproveitar, não fazer o gol, né, ou até mesmo dar um passe errado, já gera um contra-ataque que desestabiliza o time, e isso é normal do futebol. Bom, vamos passar agora de 98 para sua segunda passagem, né? Basicamente aí 11 anos depois, né? Você voltou, né? Que foi em 2009. Né? Você retornou ao clube em 2009, já repatriado do Tottenham, né? E já em uma fase diferente da carreira, né? Jogando ali como camisa 10, inclusive
você voltou para o Cruzeiro em um momento bem difícil, né, após o vice-campeonato da Libertadores, e eu queria relembrar aqui um pedaço da sua entrevista coletiva no retorno. Vamos escutar, Gilberto. Vamos fazer a apresentação do Gilberto, um atleta que já conviveu com a gente aqui em 98, teve uma passagem muito boa pelo Cruzeiro, foi para o exterior, foi muito bem, seleção brasileira, e acho que é um reforço muito bom que o Cruzeiro traz de volta. Eu brincava com o Gilberto que o bom filho sempre retorna, né? E o Gilberto foi um jogador muito exemplar aqui no Cruzeiro, e eu tenho certeza que vai ser de uma importância muito grande para nós. O Gilberto vem com um contrato de 2 anos com o Cruzeiro, os direitos dele pertencem a ele mesmo, e a gente deseja aí sucesso e felicidade para o Gilberto. Ao meu procurador, né, o Reinaldo Pita, foi uma pessoa que me ajudou bastante, né, nesse retorno, ao presidente também, pela conversa que eles tiveram. E o fato de eu estar voltando para o Cruzeiro, são vários os motivos, né? São vários motivos. Motivo pessoal, mas acima de tudo, essa vontade de poder voltar para um grande clube no Brasil. E esse crescimento que o Cruzeiro teve desde a minha primeira passagem aqui em 98 para cá, praticamente 11 anos, o crescimento que o Cruzeiro teve durante esses 11 anos. E essa parceria, né, que a gente tem que ressaltar, que é a parceria do presidente com o clube, né? Desde 95, quando o presidente assumiu, são praticamente 14 anos e o Cruzeiro conquistou praticamente 20 títulos de 95 para cá, né? Isso é muita coisa, quase é mais que um título por ano, né? Então isso demonstra trabalho, isso demonstra a dedicação das pessoas que estão no comando do Cruzeiro. Isso pesou e muito para que eu decidisse estar voltando para o Cruzeiro, que hoje é uma das melhores equipes do Brasil. E, como falei, depositando, acreditando no trabalho que essas pessoas estão fazendo aqui no Cruzeiro, assim como o Adilson também, que foi meu treinador no Grêmio, acreditando neles para que eu possa justamente recuperar o meu futebol. Se vou chegar à seleção, isso eu não sei, mas o importante é eu estar fazendo o meu melhor pelo Cruzeiro, para que aí sim eu tenha a chance de voltar para a seleção brasileira. Você está falando aí, já pegando esse gancho de seleção brasileira, sua volta ao Brasil também se deve também ao interesse de disputar uma Copa do Mundo no ano que vem, já que a vaga ainda na lateral ainda está de maneira alguma. Eu sempre coloquei na minha cabeça que para chegar à seleção tem que estar fazendo o melhor no clube que eu estou jogando. Então, a princípio, o pensamento é de fazer o melhor pelo Cruzeiro. É conquistar títulos, seja Mineiro, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, que seja, para depois sim, se tiver a chance, a oportunidade de jogar pela seleção, que é muito difícil, tem jogadores que estão jogando num alto nível que não são convocados, então eu não posso estar dizendo que estaria voltando justamente para chegar à seleção brasileira. O meu pensamento é de voltar a fazer o melhor pelo Cruzeiro, jogar 2 anos vestindo a camisa do Cruzeiro, para se tiver a chance de disputar a Copa, eu vou disputar. Se não disputar, continuar com o meu caminho vestindo a camisa do Cruzeiro. Bom, Gilberto, então ouvimos você aqui, né, na sua chegada, você citou aí, né, que a decisão de retornar ao Cruzeiro passou pelo crescimento do clube, né, e citou como um dos fatores aí a parceria do presidente, no caso, na época lá, o Zezé Perrella com o Cruzeiro. E claro que naquele momento você tinha uma visão como atleta, né, e não podemos negar que a gestão do Perrella foi vitoriosa, né? Porém, hoje, a gente vendo de fora, avaliando tudo que aconteceu, está acontecendo com o clube, principalmente na política interna, você acha que esta longevidade aí pode ter viciado a estrutura do clube, que acabou parando aí meio no tempo, tornando o clube difícil de ser gerido? Cara, eu não vejo dessa forma, né? Eu acho que o Cruzeiro, acho que talvez 2 anos atrás, né? Eu sempre falei isso, né? Eu não conheço o presidente, conheço esse futebol, né? O Itair e tal, mas
as pessoas que conheciam, as pessoas que já tinham experiência de ter trabalhado, de ter visto algum trabalho feito por ele, já sabia que a coisa não ia caminhar bem, né? No início a coisa ainda até foi, mas é óbvio que a gente sabia que em algum momento isso poderia acontecer, né? O que está acontecendo hoje no clube. Então é bem complicado, porque eu acho que essa parceria do Zezé com o clube acho que foi muito boa para o clube. Acho que o clube deu uma guinada no cenário nacional. O Cruzeiro conquistou bastante coisa, abriu portas para muita coisa. Muitas coisas boas aconteceram no clube, mas que para o final, talvez, da gestão, né, Zezé, e enfim, com as influências e outras parcerias, a coisa talvez não tenha saído da melhor maneira, né? A gente vê aí o Pedrinho BH tentando se virar, tentando ajudar, tentando fazer o possível para que o clube ainda se mantenha, né? Mas a gente nota realmente que o Cruzeiro está numa situação muito complicada, e que o presidente hoje, né, Sérgio, está tentando da melhor maneira. Está tentando, né? Não é fácil você pegar o clube da maneira que ele pegou como presidente. E é uma situação bem complicada. Mas eu acho que, no todo, né, a gente não pode jamais colocar em xeque essa parceria, né? Porque eu acho que o tempo que o Zezé teve no Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro teve grandes conquistas. Eu já, né, como você começou, né, a conversa, dizendo que essa passagem começou, obviamente, em 2009, mas eu fiquei super feliz de poder ouvir novamente a voz do falecido Maluf, né, que era uma pessoa espetacular, e que me ajudou muito. Eu vejo que já em 2011, a coisa não estava boa, o Cruzeiro quase caiu em 2011, e quando chegou Alexandre Matos, a coisa deu uma melhorada, e aí eu acho que começa, né, com o presidente, com o Gilvan, a coisa começa a dar uma degringolada. Só não apareceu porque o clube conseguiu conquistar o que conquistou, né? Porque talvez se tivesse perdido o número de contratações e os valores que foram contratados, muitos jogadores, é uma coisa impressionante. Hoje, se eu for pegar hoje, eu abri outro dia o computador e estava ouvindo que o Fred tinha cobrado, acho que 30 milhões, se não me engano, 35 milhões de reais do clube. E que o Dedé também estaria cobrando mais ou menos essa quantidade de valor, de dinheiro, em relação ao clube. Aí eu paro realmente para pensar e me pergunto assim, gente, é difícil um clube se manter num patamar desse nível pagando um salário desse nível, né? Então, acho que esse talvez tenha sido, acho que o maior problema que o Cruzeiro teve, né? E é legal você fazer essa avaliação e recapitular dessa forma, né? Porque eu sempre falo, e queria ver se você concorda também, porque já em 2011 a gente já teve esse primeiro sinal, um sinal muito forte, né? Já no final da gestão do Zezé Perrella, né? De que algo realmente estava caminhando pro lado errado. A gente realmente não caiu em 2011 pela garra daqueles jogadores no último jogo, né? Porque a gente empatou com o Ceará fora de casa e veio para decidir a queda no último jogo, num clássico, sem o Fábio, sem o Montijo, ou seja, que eram os craques do time. Você já tinha, né? Você já não estava mais naquela equipe, já tinha saído, ou seja, uma situação muito difícil, mas que a gente conseguiu ali em um jogo resolver. E eu falo que a gente trocou, infelizmente, 4 títulos depois que a gente, né, depois de 2011, por uma queda, porque a gente teve essa oportunidade, né, de ganhar os títulos, de fazer um dinheiro, de mudar a realidade do clube no meio do caminho, numa conquista, por exemplo, de bicampeão brasileiro, ou até mesmo depois de um bicampeonato de uma Copa do Brasil, mas a gente continua insistindo, parece, nos mesmos erros e aumentando os problemas, né, Gilberto? Eu acho que sim, né? Uma vez eu dei uma entrevista também mas acho que era para um canal também que relacionava, né, que era
torcedores cruzeirenses e tal. E é porque eu me vejo um pouco nessa situação, né? Eu no Grêmio, em 2003, o Grêmio quase caiu. E em seguida, no ano seguinte, o Grêmio caiu. Em 2004 caiu, com aquela coisa o Grêmio, enfim, né? Escapou em 2003 e em 2004 caiu. E eu me via nessa situação, né? A gente lá a gente tinha uma estrutura que era tinha o Anderson Lima, tinha o Claudio Miro na zaga, o Polga, no meio de campo tinha o Tinga, tinha o Gavião, que na época, né, já tinha sido campeão pelo clube. Eu jogava de meia, já estava jogando de meia, e na frente tinha o Christian com o Cláudio Pitbull na frente e tal, e a gente conseguiu livrar o Grêmio do rebaixamento. E o treinador era o Adilson. E aí no ano seguinte eu acabei indo para São Caetano. E aí a gente, é o que eu tava falando, a gente conseguia, junto com os meninos, falar, vamos, meu filho, que aqui é Grêmio, não dá pra ficar, né, dormindo aí não, chega, dá porrada, toma porrada e vamos, mas a gente não pode cair, porque se cair, ia ficar ia ficar uma mancha muito grande pra carreira de cada um, e a gente tentava passar, eu desesperadamente tentava passar isso para os mais novos, porque muitas das vezes os mais novos pensam aquela situação, eu sou novo, se cair eu vou e subo de novo e eu tenho mais tempo, só que quem estava lá como jogador experiente não tinha muito tempo para ficar pensando, e muitas das vezes o jogador encerra a carreira e iria encerrar a carreira por ter caído com o Grêmio, né? Então eu acho que no Cruzeiro, eu né, voltando, né, eu tinha dado uma entrevista dizendo justamente isso, porque o Cruzeiro tinha no Fábio, no Léo e no Henrique 3 atletas que, assim, com a história que eles têm com o clube. E depois até o Léo me ligou perguntando, porra, Giba, tu deu uma entrevista? Eu falei, dei, cara. Porque eu acho que vocês poderiam ter evitado, vocês poderiam ter dado porrada nos caras porrada que eu digo no bom sentido, ter chamado a atenção, porque eram jogadores que estavam vestindo a camisa do clube pela primeira vez. E eles já tinham passado por experiências ali não tão boas, como você acabou de citar, em 2011, quase caíram. E também passaram momentos de glória, tendo conquistas espetaculares, tendo conquistas especiais, né? O Fábio tendo o jogador mais experiente, o jogador que, né, a gente não precisa ir longe, tomou o Campeonato Mineiro, tomou o gol de costas, né? O Fábio estava andando de costas, perdeu a Libertadores, mas que teve conquistas especiais, o jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube. E eu, na entrevista, dizia isso, que eles poderiam ter evitado, eles poderiam ter chamado os caras, falar, meu filho, levanta da maca, vamos porque isso aqui é Cruzeiro. Você que tá saindo à noite aí todo dia, não sei o que, eu tô aqui há mais de 10 anos no clube, eu sei como é que isso funciona, se tu não correr, se chegar lá e ralar a bunda lá no chão, como a gente falava antigamente, a coisa vai ficar complicada. Mesmo que tivesse com 3 meses de salário atrasado, que tivesse com 4 meses de salário atrasado, eu acho que essa força é que deveria existir. E ele me falou depois, pô, Giba, não, a gente tentou aqui com os caras e tal, mas não deu, aí o cara às vezes joga muito pro extracampo. E eu participei de uma entrevista também online com o Escobar, em que participava também o Sérgio Manuel, que também chegou a vestir a camisa também do clube. O Sérgio Manuel dizia isso, que ele no Botafogo não ganhava, mas que ele com os caras lá, e falou assim, meu irmão, se a gente não ganhar aqui, a gente não vai ter nem a possibilidade de sair do clube. A gente está aqui, às vezes, 4, 5 meses sem receber, o clube quase caindo, se a gente cair aí mesmo que não vai ter chance. E aí é isso que eu penso, assim, eu acho que eram jogadores experientes, jogadores com nome, e só eles poderiam falar. Né? Quando, às vezes, na roda ali, hoje em dia está muito isso, né? Hoje em dia mostram muito os bastidores às vezes de uma entrada no campo, ou então numa reza, que quando termina o jogo, aí aparece lá o professor falando, os jogadores falando. Somente Fábio, Henrique e Léo que poderiam pegar a palavra e falar alguma coisa. Porque o resto, quando eu via lá o Rogério falar, porque o Dedé reclamou, eu falei, não tem que falar, meu filho. Se o Fábio não falou, o resto não tem que falar. Se o Henrique não falou, se o Léo não falou, o resto não pode falar, porque os caras ali foram eles que praticamente estiveram dentro dessas conquistas todas durante esse tempo inteiro. E aí quando você vê o clube indo para uma situação que eu falo assim, cara, alguma coisa tá estranha ali, porque eu não vejo os caras dando entrevista, eu não vejo os caras falando, eu não vejo muitas vezes os caras aparecendo. E talvez acho que isso tenha assim, esses jogadores que estavam nesse grupo, né,
eu acho que muitas das vezes os caras deram, é aquela coisa, né? Acho que deram asa à cobra, e aí eu acho que deixaram crescer uma coisa que não deveria. E aí quando você vai ver, aí você já não consegue mais segurar, e aí a coisa já fica meio complicada. Mas, de toda forma, eu tenho um respeito enorme. Eu falei isso pro Léo, falei, Léo, vocês eram o único que poderiam falar. Talvez nem eu pudesse falar, porque os títulos que eu tenho com o Cruzeiro são títulos de menor expressão, mas é como você falou, sempre ali honrando, tentando fazer o melhor para o clube, mas eles conquistaram, eles têm o status de terem jogado e terem conquistado. Então, eu acho que passa um pouco por isso também, porque o Romário tinha muito essa coisa, o baixinho ia lá decidir, mas quando o Romário saía lá do ataque, que ele ia lá atrás na zaga, que ele dava esporro, que muitas das vezes fala assim, talvez não precisasse tomar a atitude que tomou com o Andrei, de chegar ali no meio do campo e dar um tapa no rosto do Andrei, mas o Romário tinha muito isso, o Romário assumia a responsabilidade também. O Romário era que chamava a atenção do lateral quando não estava subindo, do lateral quando não estava voltando para marcar, do zagueiro que não subia para cabecear, e isso mantinha a equipe acesa dentro do campo. Então acho que isso também tem um pouco dessa coisa, né, que eu acho que o ídolo, o atleta tem que ter também, tem que reconhecer. Não é você usar o seu poder para diminuir, para desmerecer ninguém, mas acho que quando você tem um poder dentro do clube de crescimento, que talvez um Lampa, talvez o Rooney, talvez o Messi dentro do Barcelona, o Cristiano Ronaldo tem esse, é de chegar ali e meter o peito, né, e é de conhecimento nosso, tem vídeos aí do Cristiano Ronaldo lá, acho que numa final da Copa Europeia, que, sei lá, acho que era o João Moutinho, né, bater pênalti, ele falou assim, meu filho, você vai bater, você bate bem, você vai bater, e se perder, perdeu, tá todo mundo junto, vamos nessa. Essa é a postura que eu digo que o cara tem que ter, né, e para não evitar rebaixamento, é chegar ali e falar com o cara mesmo. Então acho que é um pouco isso, assim, né, e infelizmente aconteceu, não era o que a gente, obviamente, torcedor do clube, seguidor do clube, gostaria que acontecesse, mas infelizmente aconteceu. E o negócio é isso, né? Independente dos problemas que existem extra-campo, o que decide dentro das quatro linhas, é a postura. E falando de dentro das quatro linhas, nessa segunda passagem sua, você viveu aí 2 momentos distintos, né? O quase título brasileiro de 2010 e aquele ótimo futebol de 2011 apresentado ali na Libertadores na primeira fase, mas com uma eliminação precoce. Mais uma vez, né? O que você acha que faltou para aquela equipe conquistasse pelo menos um daqueles títulos? Você acha que é muito parecido com o que aconteceu também em 98? Eu vou te dizer, eu acho que bem parecido também, cara. Eu acho que a gente tinha um 2-1, né? Por exemplo, na Libertadores, contra o Once Caldas, que era um jogo que a gente poderia até perder de 1, e a coisa ficou, no jogo de volta ficou complicada, né? O Roger foi expulso cedo, e ainda assim a equipe se lançou ao ataque, porque, como você bem disse, estava jogando um futebol muito bonito nas mãos do Cuca. Em 2010 a gente chegou pertíssimo, né? Porque talvez se não fosse, enfim, né? A gente também não pode culpar muito, mas aquele dia eu fiquei muito revoltado, mas a gente não pode jogar muito o erro do Sandro Meirahit. Mas a gente chegou perto ali de um título ali. Em 2011 também a gente continuou jogando um bom futebol, com um elenco muito, muito qualificado. E eu acho que em 2011, acho que, como você disse, já começou um pouco assim, né? Óbvio que não dá para citar nome, mas o elenco já não tinha a mesma qualidade que 2010. E até mesmo um primeiro jogo em que a gente tinha vencido no ano, eu me lembro, a gente tinha vencido o Campeonato Mineiro, e o nosso primeiro jogo em 2011 foi contra Figueirense, lá em Florianópolis, e a gente acabou perdendo o jogo por 1-0. E eu lembro que no final do jogo, tinham atletas rindo, atletas estavam ainda na onda do título mineiro, e os atletas sorrindo e brincando e tal, e eu na época pedi a voz lá depois do jogo e disse, se continuar jogando dessa maneira, a coisa não vai ficar legal, porque a equipe do Figueirense
Depois até cresceu por um período na competição, acho que nas mãos do Jorginho, ficou um período ali, né, meio que na liderança, entre os 4 primeiros, mas era um time muito fraco. Eu disse assim, pô, mas a gente tem um time, com o time que a gente tem, a gente começa uma competição importantíssima, jogando da maneira que a gente jogou, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Eu lembro como se fosse hoje, isso. E não deu outro, o Cruzeiro quase caiu. Aí você vai pontuando algumas coisas dentro da competição, são pontos que você vai perdendo, quer dizer, o clube chegou praticamente numa posição, no último jogo, em que isso poderia até ter sido evitado. Mas foi muito perigoso, porque justamente isso, acho que dentro de campo você tem que tomar atitude também, né? E mesmo que ela às vezes não agrade a todo mundo, mas você tem que tomar atitude. E por pouco, enfim, né, o Cruzeiro conseguiu se safar enfim, mas esse tipo de, como eu te falei, de atitude, acho que a gente tem que ter sempre. Boa, Gilberto. Mas apesar de não ter, né, conquistado esses 2 títulos, nem do brasileiro, né, que teve, obviamente, essa atuação tenebrosa ali do Sandro Meirahit, né? Na verdade, não foi só você que ficou nervoso. Acho que a gente, como torcedor, eu só não quebrei a televisão da minha casa porque só tinha ela, porque senão eu tinha quebrado, porque aquele dia foi muito revoltante, né? E vendo você e o Fabrício sentindo aquilo na pele, né? Também, porque o Cruzeiro, mesmo sendo aquelas dificuldades ali, o Cruzeiro, por um gol, né? Na verdade, não foi campeão. Né, porque estava sendo campeão, o Fluminense, se não me engano, virou a partida no finalzinho, ou empatou, se não me engano. Eu não lembro qual que foi o resultado, mas acho que o Fluminense virou a partida lá no Maracanã e acabou pegando o título. Mas assim, apesar dessas derrotas, você teve um momento muito importante, né? Você até começou a citar com a camisa do Cruzeiro, que foi essa final do Campeonato Mineiro de 2011, né? Com aquele gol lá, em que o Fabrício deu aquela rolada de bola para trás na falta e você acertou ali um torpedo de fora da área que consolidou ali o título mineiro. E eu vou te convidar agora para você relembrar e escutar com a gente esse gol. Bola a favor da equipe do Cruzeiro, tomando posição de fora da grande área, bola rolada para Gilberto, caixa! A falta, a bola rolada, Gilberto manda um balaço de perna esquerda no cantinho, muito apertadinho junto da trave, não pulou, não conseguiu pegar, Gilberto de longa distância, de muito longe, acertou uma pedrada no canto esquerdo e foi pro fundo do barbante, no fundo do gol aos 42, pode ser o gol do título azul. 2 para o Cruzeiro, 0 pro Galo. Arthur. E é gol de título, estilo gol de título. A falta sofrida pelo Thiago Ribeiro, a expulsão do Serginho, o toque curtinho de Fabrício, encheu o pé Gilberto, maestro azul, e a bola ganhou o canto esquerdo de Renan Ribeiro. Outra vez bola na rede. Ô Gilberto, que lembrança, hein? Ainda mais nesse com uma narração de um narrador que nitidamente atleticano, né, do rival, e é bom demais. Eu acho que esse talvez aí, e se eu tiver errado você me corrija, seja talvez o momento mais marcante seu aí com a camisa do Cruzeiro, ou você acha que tem outros? Cara, é difícil analisar, né, porque cada jogo você tem uma emoção diferente. Eu acho que tem um gol que eu gosto muito também, que acho que é um dos gols mais bonitos que eu já fiz também na Libertadores, é um jogo que a gente fez contra o Estudiantes, e eu me lembro que naquela ocasião o Montijo não pôde viajar conosco, porque ele estava com o filho dele esqueci o nome agora, o Santino, né, se não me engano. O Santino, ele estava doente, estava ao ponto de ser operado, e ele não pôde viajar, a gente jogou, e já tinha aquela rivalidade do Cruzeiro com o Estudiantes, por ter tido a final da Libertadores,
De 2009, Isso, sim. de 2009, e aí a gente conseguiu jogar bem, ganhar de 3-0, e eu fiz o gol. E aí, na hora, o Alisson chegou perto e, pô, vamos comemorar com o Cavalinho do Montijo. Eu falei, pô, verdade, cara, e tal. Aí, comemorou. E foi um momento também legal, porque o filho dele não estava legal. Mas acho que, assim, em termos de relação minha com o clube, eu acho que talvez tenha sido esse mesmo. O meu melhor momento, acho que com a camisa do Cruzeiro, né? Porque a gente viveu essa semana bem Difícil, né? difícil, né? Porque a gente, na verdade, tinha jogado o primeiro jogo da final, tinha perdido de 4-3, se eu não me engano. A gente, no meio da semana, jogou o jogo contra o Once Caldas e a gente foi eliminado. E aí restava esse jogo e a gente não tinha mais a vantagem, né? E aí o Magno Alves entrou com uma bola lá quase no final também, e o Fábio conseguiu interceptar, porque se ele fizesse o gol ali, acho que o título estava decretado para o Atlético. Uma defesa monumental, né? Espetacular, né? E em seguida esse lance foi engraçado porque o Thiago sofreu a falta e já foi mais pro finalzinho, acho que foi os 41 minutos de jogo, já estava meio que no bagaço já também. E segurando ali o resultado, obviamente. E aí houve a falta e eu não ia, tal, aí ficou aquela coisa assim, o pessoal esperando alguém chegar ali para bater e tal. Eu falei, sabe uma coisa, acho que eu vou lá bater. Aí eu fui, aí eu falei, Fabrício, só tira da barreira pra mim um pouquinho aí, só dá uma roladinha aí que eu vou bater no gol. E aí eu acho que o Renan acho que ele não acreditou, cara, que eu pudesse bater dali de longe, eu não sei o que passou pela cabeça dele, porque também, óbvio que foi um chute forte, mas acho que ele não acreditou muito, que ele botou acho que 2 na barreira, assim, botou meio que 1 na barreira, meio que, deixa aí que acho que ninguém vai acertar. E aí eu bati bem na bola demais, acho que aquele 41 minutos ali, um 2-0, aí acho que não tinha mais jeito do Atlético conseguir conquistar o título, e para mim acho que foi espetacular, porque participei de uma conquista, né, em cima do rival e fazendo gol, então acho que foi muito bom para mim. Legal demais relembrar aquela rolada que o canhoto pede, né? Tira pra mim que daqui é de fora da área, de peito de pé, uma bola fortíssima, dificilmente o goleiro pega uma bola daquela. Nem teve muito efeito, mas a pancada, a velocidade, né? Foi reta, difícil demais de pegar, muito rápido aquela bola. Um golaço, realmente, lembro muito bem daquela partida. E agradeço por ter pegado bem na bola, né, meu velho? Porque ali você já garantiu, já falou assim, tá, até que o negócio tá melhor, tá? Já melhorou um pouquinho. Agora sim, a gente tá falando desse título e você trouxe logo depois, né, o jogo do Figueirense, e o que eu queria destacar dessa parte, tipo assim, que as coisas mudam muito rápido no futebol, né? Porque no segundo semestre a gente até começou a conversar disso, né? Em um momento de crise técnica aí, muitas polêmicas, né? Surgiram aí por causa dos maus resultados no Brasileirão. A gente até viu uma entrevista sua falando, né, sobre a questão da transição, da direção do futebol, a saída do Maluf, que você relembrou aqui com muita felicidade, né? E a chegada do Dimas Fonseca. Depois tem também, né, uma queda muito acentuada em pouco tempo. Você considera aí que essa mudança do futebol foi a principal responsável ali pelo rendimento dos jogadores naquele brasileiro, o ambiente interno, assim, você acha que essa foi a principal, ou tem também a questão da responsabilidade dos jogadores que você trouxe? Não, acho que todos nós somos responsáveis, né, pelas nossas ações, mas é o que eu estava dizendo para você. É diferente quando você monta, por exemplo, você vê como é que futebol é uma coisa tão... é muito complicada, né? Porque eu vou te falar duas situações e eu acho que você vai entender. É como você está falando. A gente, em 2011, a gente saiu daquele título, a gente começou o Campeonato Brasileiro muito mal, e ali já houve uma transição, né? Eu lembro que com o Cuca já a coisa já não estava caminhando, a coisa já não estava indo, e aí foi mandado o Cuca embora. E eu lembro que mandaram o Cuca embora e entrou o Joel Santana. E o Joel foi meu treinador, o Joel foi que me lançou praticamente no Flamengo, e eu falei para o Joel, Joel, nós estamos jogando, e a metodologia de trabalho do Joel, né? Eu falei, Joel, a gente está trabalhando, a gente tá jogando quarta e domingo.
e estava fazendo muito coletivo. Campo Grande, muita correria, porque os garotos tinham subido da base, eram muitos meninos, era o Gil Bahia, tinha o, se eu não me engano, o Weber, tinha o menino lateral também, que agora me fugiu o nome, o lateralzinho esquerdo, Gabriel, e tinham muitos meninos subindo, zagueiros, meninos subindo e tal, e o Joel fazendo coletivo e a gente jogando quarto e domingo. E eu falei para o Ronaldo, que era o preparador físico, Ronaldo, fala para o Joel, a gente está treinando porque o coletivo virava jogo, porque os meninos querendo mostrar para ele serviço, eu, que era um jogador mais experiente, também não queria ficar para trás dos meninos, então virava uma correria louca o coletivo. Muito disputado, né? Disputado, um treino que era mais para poder posicionar, um treino que era para poder, óbvio, você está criando o condicionamento, mas era para que pudesse a gente entender o esquema tático e tal, e virava uma correria. Todo mundo correndo para um lado, para cima, para o outro, aquela correria, ninguém... Quando chegava no domingo, o time morto não conseguia andar. E eu avisava o Ronaldo, a gente era tipo, jogava domingo, descansava uma segunda, fazia aquele regenerativo, na terça fazia um treino, mas aí na quarta às vezes não tinha jogo, era coletivo 30, 40 minutos e ia jogar na quinta, por exemplo, contra o São Paulo no Morumbi. Pô, então era uma coisa de doido. Haja perna, né? É exatamente isso. E aí os meninos fisicamente bem, mas tecnicamente com uma dificuldade muito grande, que eu acho que, né, como eu estava falando que aí essa transição, a saída do Maluf, a entrada do Dimas, porque o Dimas era, se eu não me engano, o Dimas era supervisor da base do Cruzeiro na época e saiu para assumir o profissional quando o Maluf saiu, e aí trouxe praticamente quase todo mundo da base do Cruzeiro, só que tinha atletas ali que não estavam totalmente preparados, como hoje a gente vê que não tem jogador, às vezes, preparado para estar ali. Pode ser que daqui a 1 ano, 2, esse atleta seja o melhor jogador do mundo? Pode ser, mas no momento não está preparado. Se não me engano, naquela equipe, quem estava subindo também era o Dudu, né? O Dudu também estava ali, você vê... E não estava pronto, né? Foi estourar anos depois, exatamente. Né? Você vê que foi estourar anos depois. Então, assim, era mais ou menos isso. E aí o Cruzeiro apostando nesses meninos todos dentro de uma competição difícil que era o Campeonato Brasileiro. E aí criou-se essa situação para o Cruzeiro. Aí é o que eu estava te falando, muito complicado. A gente tem que também entender que a gente tem responsabilidade por isso. E eu lembro que nesse próprio jogo, quando a gente foi para jogar contra o Once Caldas, tinha a possibilidade de se fazer um voo fretado e tal, e ficou uma discussão durante a semana, vai ter, não vai ter, o voo fretado, vai ter, não vai ter, não vai ter, acabou que não teve, a gente teve que viajar para Manizales para jogar, e o desgaste foi enorme, tendo esses 2 jogos de final contra o Atlético Mineiro, e não teve o voo de volta, né, então assim, foi muito complicado essa semana, porque na verdade a gente foi jogar na Colômbia, jogou contra o Atlético, jogou em casa contra o Once Caldas e depois jogou a final contra o Atlético. E era justamente a relação do voo lá, e brigou com o Dimas e a gente discutindo e tal, e eu gritando porque a gente precisava ter o voo e nada, não teve. E aí o Cruzeiro passa por esse período complicado, quase cai, e aí começa a renovar novamente. E aí começa a contratar grandes jogadores, consegue conquistar, mas já no ano passado, quando o Cruzeiro caiu, o Cruzeiro já tinha um elenco bom, né? Então essa relação é o que eu estou dizendo, a gente não tinha um elenco muito bom em 2011 e quase caiu. E o Cruzeiro, ano passado, tinha um elenco ano passado não, né? 19, né? 2019 tinha um elenco, vamos dizer assim, de estrelas, né? Exatamente. E não conseguiu, ou seja, aí você vê como o futebol é difícil, né? Porque às vezes você monta uma equipe achando que você vai conseguir conquistar, e o Campeonato Brasileiro é difícil. O Cruzeiro acho que demorou a acordar, por exemplo, para a segunda divisão, né? Para a Série B. Eu acho que quando o Cruzeiro abriu o olho e viu que a coisa realmente estava já caindo para a Série C, é que falou assim, opa, eu tenho que correr atrás disso, porque achou que ia levar a Série B nas costas. E não é assim, você precisa jogar, né? Eu assisto os jogos aqui, joguei pelo Vitória, a Série B, você achava que, vou jogar lá em Arapiraca contra o Asa, vai ser mole e tal. Irmão, é complicado. Então, você vê como, às vezes, quando eu falo que, às vezes, o atleta ele tem essa responsabilidade, porque aí é muito fácil você chegar e falar assim, não, a gente não conseguiu chegar porque vocês não sabem
o que está acontecendo aqui no clube. Eu prefiro falar. Se for para ficar jogando conversinha no ventilador, é mais fácil você abrir o jogo. Nós somos heróis porque vocês não sabem o que está acontecendo aqui dentro. Então vai e fala, meu filho. Entendeu? É uma situação assim, pô, vou ficar guardando isso aqui pra mim? Eu não posso ficar guardando pra mim. Você chega lá e fala, é por conta disso que tá tendo esse problema aqui. E muitas das vezes o atleta ele joga pro externo, coisa que às vezes você tá ali e tá vendo que não é só o externo. Você tá vendo que precisa reforçar, que precisa de jogador de qualidade, que você precisa ter, sabe, melhoria no elenco e tal, mas que infelizmente com a falta de dinheiro o clube não consegue. Eu vou até aproveitar, Gilberto, sensacional esse comparativo seu, porque é exatamente isso que eu queria fazer aqui. Vou voltar depois para te fazer uma outra pergunta em relação a 2011, mas eu quero aproveitar essa fala sua, até seu raciocínio, para a gente dar um salto aqui temporal, né, e aproveitando que a gente está falando de ambiente interno, né, no ano da queda do Cruzeiro em 2019, né, você ali já até falou sobre isso aqui, né, sobre a questão numa live aí promovida pelo Deus Me Dibre, né, você até citou lá, né, essa questão, conversou aqui com a gente hoje também sobre o Léo, sobre o Fábio, sobre o Henrique e tal, e apesar de serem pessoas espetaculares aí, dentro do Cruzeiro, com história, como você mesmo disse, eles cobraram realmente pouco o grupo e que pela história deles era preciso exercer aí de maneira mais incisiva essa liderança, né? E em contrapartida, eles disseram que essas cobranças existiram, mas eram feitas de forma interna, né? E 2020, o Fábio agora, né, recente, o Fábio começou a exercer isso de maneira mais visível, essa liderança, né? Inclusive, ele deu uma entrevista bem impactante em setembro de 2020, né, no momento em que a equipe vivia aí um momento bem delicado na Série A. Eu vou trazer essa fala, né, do Fábio e volto para a gente fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Isso aí já é avisado há muito tempo. Agora, o que a gente pode cobrar se a gente não tem a caneta para assinar? Algumas coisas que aconteceram no ano passado, 2019. A gente cobrava muito e muito, só que a gente não tem a caneta para mandar embora esse ou aquele. A gente chegou a fazer tudo que tinha que ser feito, até mais um pouco, ano passado. Mas quem tinha que proteger o Cruzeiro? É o presidente, é o vice-presidente, é os diretores. Eu não assinei contrato nenhum. O que eu tinha que fazer, eu tentei fazer o máximo, dentro de campo, ajudar todo mundo, lutar, buscar. A culpa é de quem tinha que proteger o Cruzeiro. Era o presidente, era o vice-presidente, eram os diretores, que tinham que ler o contrato e ver se aquilo era positivo para o Cruzeiro, se era benéfico ou não. Agora vem meia dúzia querer falar que a gente não fez nada, e nego de fora falando isso e aquilo, os mais velhos. Você não tem nem noção do que aconteceu aqui ano passado, do que a gente fez para que o Cruzeiro não caísse. Mas que eu falei, não foi só ano passado, isso aí já veio quando a gente escapou em 2011 lá, 2011, no último jogo, a gente não aprendeu, o torcedor não aprendeu, entendeu? Isso que aconteceu, essa é a verdade, cara. Tá aí para todo mundo ver. Entendeu? A gente não tem que ficar iludindo, não. Eu nunca precisei iludir, eu nunca joguei aqui no Cruzeiro porque eu fui bonzinho, ou porque eu sempre coloquei a minha cara, sempre fui o primeiro a estar aqui, sempre fui o primeiro a cobrar e sabia que ia dar errado, entendeu? E muitas vezes não caiu porque a gente tinha cobrado desde o começo. E ano passado não faltou cobrança, irmão. Dentro do vestiário, fora do vestiário. E já que vocês queriam escutar, é isso aí que é verdade. O resto de falar, tudo é mentira, mano. Eu não tenho que esconder nada, porque quem me justifica é Deus. E eu falo a verdade para a glória do nome dele, não para minha vaidade ou para ser benéfico para mim, entendeu? Então foi isso que aconteceu em 2019. Mas o Cruzeiro não caiu somente disso. Caiu que achou que nunca ia cair, em 2011 escapou, aí depois conseguiu 4 títulos, né? E tudo fica encobrido. Mas as coisas erradas já aconteciam há muito tempo, entendeu? Essa é a verdade. Bom, é isso aí, Gilberto. O Fábio, né, deu uma entrevista pesada, como eu disse, né, em setembro de 2020. E se a gente fosse traçar, né, um paralelo entre 2011 e 2019, como a gente vem conversando aqui, a pergunta que eu te faço é: qual que é o momento, né, das lideranças tentarem resolver as coisas
internamente e qual é a hora de externar os problemas do clube, até mesmo para que a torcida e a imprensa tenham noção das coisas antes que elas explodam de verdade, como foi aí o rebaixamento do Cruzeiro? Então, eu pelo menos penso que é isso, né? Quando você vê que você tem uma equipe com o nível técnico que tinha a equipe do Cruzeiro, quando você vê que a coisa não está caminhando, eu acho que você tem que parar, né, ponderar. Antigamente tinha muito isso, né? Antigamente pegava a equipe, ia para Atibaia, ia não sei para onde, se isolava e tal. Mas hoje, obviamente, com esses clubes, com toda a estrutura que tem de CT, né, normalmente o cara às vezes fica ali enclausurado e tal, né? E eu acho que o momento é esse, é você ver que, pô, minha equipe eu fui montada para chegar entre os 4 primeiros, minha equipe está lá em 10º, alguma coisa está errada, alguma coisa precisa mudar, e muitas das vezes isso chega mesmo, o cara sabe que tem jogador que está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, e você precisa chegar ali e precisa dar o grito, né? Então, eu pelo menos penso dessa maneira, né? Então, eu passei minha vida inteira, as pessoas às vezes perguntam, pô, Gilberto, o clube, o grupo derrubou fulano. Eu falei assim, cara, nunca na minha vida alguém sentou do meu lado para falar assim, porra, Giba, vamos derrubar o fulano, porque fulano, porra, não tá... Eu nunca ouvi isso na minha vida. E ninguém também nunca me chamou assim, porra, Gilberto, eu tô conversando aqui com fulano e Beltrano, porra, a gente veio falar contigo porque a gente quer derrubar o treinador. Ninguém nunca me falou isso, eu nunca participei de uma situação dessa. Agora, se o cara às vezes não gosta do treinador, tá fazendo o corpo mole, para que o cara bota o cara para fazer uma função, o cara não quer, eu acho que aí cabe também, né, é o que eu falo, ao atleta chegar ali e chamar a atenção do cara, cobrar o cara, entendeu? Porque aí fica uma coisa até, obviamente, explícita para todo mundo ver que a coisa não está caminhando, mas foi o que eu falei, é como o Fábio disse, o Fábio falou assim, eu falei aqui internamente, eu não tinha caneta para assinar, e não tem não assinei nenhum contrato e tal, o que eu podia fazer, eu tentei fazer, assim como os outros também, né, como eu te falei anteriormente, eu conversei com o Léo falou, porra, Giba, a gente fez isso, fez aquilo, outro e tal, mas eu acho que só isso é que eu falo, aí é que eu acho que, assim, você tem que ir lá, não é uma situação de você expor, né, o grupo, mas acho que pela moral que você tem para fazer, você pode chegar ali e falar, olha, é isso aqui eu já avisei lá, tá errado, a gente tem que botar isso para frente, porque eu acho que é uma situação, e não é essa picuinha de, sabe, essa coisa que eu acho que é complicado, o cara querer cobrar muitas das vezes uma titularidade, porque eu joguei, não é isso, é uma coisa, é um bem maior, porque aí você está falando do nome do clube, porque você vai cair e aí vai ficar teu nome lá pro resto da vida lá, por mais que você tenha conquistado o título, mas o Cruzeiro até então não tinha caído. E aí você fica marcado lá com a queda do Cruzeiro, ou seja, agora pior ainda, porque o Cruzeiro joga 2 anos a Série B, isso pro torcedor é inconcebível. Entendeu? Isso para quem jogou, para quem conheceu o clube, como eu conheci também, isso é inconcebível, mas eu falo, futebol faz parte, né? Isso pode acontecer, grandes clubes já acabaram, grandes clubes já caíram, mas acho que é uma experiência ruim e que o clube agora tem que saber lidar com essa situação. Pois é, e só pegando ainda para finalizar esse gancho, né, esse comparativo da época que você estava aqui também com 2019. Você até falou sobre o jogo contra o Figueirense, né, o primeiro jogo do Brasileiro. Naquela época, vocês já conseguiam perceber também que o Cruzeiro estava caminhando ali para algo ruim no final da temporada ou era muito cedo ainda? Não, muito cedo, é muito difícil você prever. O que eu falei foi justamente isso, a questão técnica, né? É focar, né? Por exemplo, você foi eliminado para um Once Caldas num jogo em que você tinha tudo na mão para você poder conquistar uma ida, acho que era a semifinal, se não me engano, de uma Libertadores. Aí você joga em casa, placar a favor, você acaba perdendo, você acaba sendo eliminado. Aí você vai e conquista o Mineiro. Pô, tá legal para você? Eu, pelo menos, queria chegar à final da Libertadores, velho. Digamos que tivesse chegando à final da Libertadores e tivesse, de repente, talvez perdido o Mineiro, eu queria chegar à final da Libertadores, ser campeão da Libertadores com o clube. Só que o jogador tem esse pensamento. Nós fomos eliminados, mas fomos campeão mineiro, tá beleza, tá festinha, vamos fazer isso, vamos, não sei o que, vamos brincar, vamos dançar, vamos fazer o gol, vamos dançar aqui. Eu falo assim, meu irmão, não tem que dançar, você tem que pegar a bola lá no fundo da rede e botar na marca do cara e falar assim, mas meu irmão, tem que golear, porque só isso não basta.
Então hoje eu vejo, às vezes, o cara faz um golzinho a cada 3 meses, o cara vai pra telinha, o cara dança, o cara faz não sei o quê. Eu joguei com o Romário, eu joguei com o Túlio, eu joguei com o Marcelo Ramos, eu joguei com o Fábio Júnior, os caras era todo domingo fazia gol, entendeu? Então, assim, esse foco, né, com essa... E hoje muito mais, por conta, talvez, de rede social, de Instagram, Facebook e tal, é muita papagaiada, entendeu? O cara vai lá pro vestiário, tira foto, não sei o quê, porra, tamo junto, vamos pra mais uma, não sei o quê. Filho, comemora lá no final, filho. Entendeu? Comemora lá no final. Não adianta você ficar todo jogo postando aqui, porra, a gente tá junto. Não, comemora lá no final, mas ganha, entendeu? Conquista. Porque, e foi o que eu tô te falando, assim, é óbvio que eu jamais iria imaginar que o Cruzeiro passaria por uma situação como passou em 2011. Mas pela atitude dos atletas naquele jogo, eu disse assim, pô, cara, peraí, a gente veio aqui jogar um time morto desse aí, porque na verdade, assim, o Figueirense não tava, era o primeiro jogo, entendeu? E aí você vê, comparando também, olha onde chegou o Figueirense também, passou por momentos difíceis de passar empresas lá dentro que não pagava, que deixou de pagar, quase caiu, o clube quase fechou, não sei o quê. Aí você vê, aí você chega numa situação daquela ali, você tem que, que eu aprendi que nesses anos de bola, o cara me dizia assim, que o maior respeito que você pode dar ao adversário é quando você sabe que você é melhor, você vai lá e massacra ele. Aí você tá tendo respeito pelo cara. Porque se você der a chancezinha, se você achar que o cara te atropela. É a hora que o cara vai dizer, pô, agora ele tá frágil, eu vou chegar lá e vou atropelar ele. Então o maior respeito que você pode dar ao adversário é você mostrar pra ele que você é melhor que ele mesmo. E isso não é desmerecer o adversário, não é demérito, não é você mostrar pro cara que você tá preparado para aquilo ali. Digamos assim, eu tô preparado para ser campeão, amigo. Não adianta, tu pode tentar entrar aqui pela direita, pela esquerda, pelo alto, bola aérea não vai entrar. Mas eu vou te massacrar. E eu senti que naquele momento tinha um grupo de jogadores que estavam muito vivendo o oba-oba, o jogo de domingo passado, a coisa do, pô, não, nós somos campeão e a qualquer momento a gente vai chegar, e passou o que passou. Então, eu acho que é isso, é o comportamento, é você perceber que o cara mudou, que o cara tá ali, que o clube tá diferente. Eu falei isso porque assim, é muita história, então tô me estendendo. O Tite, numa palestra dentro da CBF, ele fala isso, no Grêmio foi a mesma coisa. Eu acordava todo dia lá às 7 horas da manhã, pegava o meu carro, tomava meu café para ir treinar, e quando chegava lá, trocava minha roupa, o treino marcado para as 9h30, quando chegava lá no treino, tá esperando fulano, tá esperando Beltrano, e ele não era 9h30, não era 10 horas, era 11 horas, muitas das vezes começava o treino, porque eu tava esperando o fulano chegar, porque o fulano foi pra noite e não chegou, vai ficar ruim, se o cara chegar atrasado, vai ficar mal, e aí eu falei assim, pô, mas peraí, o cara que tá certo, né, O descompromisso dele tá indo contra o compromisso do outro. Você tá entendendo? O cara que tá certo, irmão, começa o treino, pune o cara. Exatamente. E aí você vai entender, aí o cara vai entender que, opa, minha situação aqui não tá boa não, porque senão... Não posso seguir essa linha, né? Você tá entendendo? E o Tite cita isso, porque aí, quando eu era um garoto da base, ele ia lá e metia um esporro no cara. E aí, quando era o cara de nome, o cara grandão, ele chegava e não, pô, e tal. E eu falei pra professor, se o senhor não falar com o cara, com um grandão aqui, o jogador de nome, o pequeno não vai saber, não vai ter referência. Então ele vai achar que pode fazer igual ao que o outro tá fazendo ali, porque ele não vai ser punido. Eu vou fazer 2 golzinhos no domingo, chegar lá na segunda não apareço, ninguém vai me punir porque ele tá fazendo o mesmo com fulano. E ele disse que aprendeu isso. Então eu acho que é um pouco disso assim que eu tô falando, né? Eu acho que é óbvio que você perceber que seu time vai cair já na primeira rodada, não dá, mas pelo andar da carruagem você percebe as contratações que estão sendo feitas, a maneira com que está sendo conduzida a coisa. Aí eu lembro que em 2011 o Joel pegou, dentro daquilo que eu te falei, a gente estava lá, o Joel chegou, 4 vitórias seguidas, se eu não me engano, depois foram 5 derrotas consecutivas, mandaram o Joel embora. E aí tentaram fazer a coisa andar colocando o Emerson Ávila lá para o Emerson poder assumir, coisa que também não estava preparado para assumir o clube. Como treinador de base, o Emerson tem muita moral, era treinador, foi da CBF. Mas o profissional é outra coisa, né? Profissional, um campeonato brasileiro é outra coisa. E a gente já viu isso com outros técnicos também, né, no futebol. Com outros técnicos também, são treinadores que às vezes pegam um Goiás, pegam um América Mineiro, o cara consegue fazer um bom trabalho, aí o cara acha que o cara pode ir para São Paulo, para o Flamengo, que é uma outra coisa. Um Cruzeiro, um Atlético da vida, e aí o cara... outra pressão, né? Exatamente, aí o cara não consegue andar, o cara consegue, né?
E aí o cara fala assim, mas pô, eu tomei atitude errada. Por quê? Porque às vezes o cara não tá preparado para aquilo. Às vezes o cara precisa rodar um pouquinho mais, e aí são poucos. Às vezes, muitas das vezes, são jogadores, treinadores, aliás, que já passaram pelo clube, são os treinadores que já passaram pelo clube, que conhecem o clube, que sabem como é que funciona a dinâmica, que o cara assume o posto, o cara veste a camisa e o time começa a andar. Né? O Andrade, acontecia muito isso com o Andrade no Flamengo, o Jaime no Flamengo era assim, quando o bicho tá pegando no Flamengo, chamava o Jaime, ele arrumava as coisas lá e pum, mandava o Jaime embora e trazia outro cara. Né? O Adilson muitas das vezes era assim também, mas o Adilson entendia um pouco como é que funcionava a dinâmica. Né? E tem tantos outros treinadores aí que foram jogadores de clube, que o cara conhece o clube, sabe como é que funciona a dinâmica, o cara assume ali e o cara consegue manter o clube numa situação pelo menos melhor para que o outro treinador chegue. É isso aí, galera. Nós estamos conversando hoje com o Gilberto, ex-lateral esquerdo do Cruzeiro, ex-meio campo do Cruzeiro. Tem muita história, tem muita resenha. E Gilberto, nós estamos falando aqui de cobrança, tanto interno quanto externo. E em 2011 teve aquele episódio, né, do aeroporto, em que você foi cobrado pelos torcedores, naquela fase ruim, né? E eu queria saber de você, dentro de tudo isso que a gente está conversando, né, de cobrança, de tudo mais, qual que é o seu sentimento em relação ao torcedor do Cruzeiro? Você acha que você se sente assim menos valorizado pelo que você construiu no clube ou não? Hoje você entende que aquela cobrança foi especificamente daquela circunstância? Não, muito pelo contrário. Na realidade, a cobrança não foi nem em relação acho que a minha acho que a qualidade a minha qualidade. Sim, mas no momento do time, né? Postura, sim, ali foi mais do momento que o time estava vivendo e obviamente. E por você ser uma liderança também. Né? Exatamente, por isso o cara, né? A imprensa obviamente vai falar comigo, vai falar com o Fábio, vai falar, né? Eram jogadores mais experientes que tinham naquele momento. Só que era um pouco isso. Foi o que eu falei, assim, não pode só eu falar. Né, você tem outros jogadores aqui com capacidade para tá comentando, para estar falando. E não pode ser só eu, acho que os outros também que já estão aqui há mais tempo até do que eu no clube também precisam falar e tal. Então, e eu acho que o torcedor, obviamente, é o que eu falei, eu tenho essa felicidade, né? Eu tenho essa, eu sou, na realidade, eu sou muito orgulhoso disso mesmo. Eu vou a Belo Horizonte hoje, eu recebo tanto as pessoas tantas saudações assim de torcedores cruzeirenses e torcedores atleticanos, porque eu também, por exemplo, fui um cara que nunca desrespeitei o Atlético. Foi o que eu te falei anteriormente, né? Quando eu tinha que jogar e jogar bem contra o Atlético, eu jogava. Quando tinha que ganhar, eu ganhava, sem desmerecer o clube. Então, assim, eu acho que isso também é importante, porque eu vejo jogador aí que quando o cara faz um golzinho, o cara vai lá na torcida adversária e faz sinalzinho e faz não sei o que, e põe dedo e reclama e faz brincadeirinha na latinha, né, que a gente chama depois do jogo, e o cara acaba nunca mais jogando. O cara às vezes o cara perde a oportunidade de repente jogar no clube porque brincou, porque falou uma coisa, e eu nunca fiz isso, então sempre respeitei. Então, naquele momento em que houve a cobrança, é óbvio que teve uma cobrança mais pesada, justamente por isso, por conta da situação em que a gente também estava vivendo dentro do Campeonato Brasileiro. Legal demais, Gilberto. E a gente tá quase chegando aqui no final do Resenha 5 Estrelas, esse resenha especial, como eu disse, com o Gilberto, ex-lateral esquerdo do Cruzeiro, ex-meio campo do Cruzeiro. E eu queria focar agora com você, Gilberto, pra gente já ir finalizando, né? Vamos fazer mais algumas perguntas, mas eu queria focar com você nessa temporada de 2020, né? Porque eu imagino que você tenha acompanhado o Cruzeiro nesse momento, né? A gente está aqui conversando. Qual que você acha aí que foram os principais erros aí que a gente cometeu para que não conseguisse voltar para a Série A nesse ano? Então, acho que o primeiro foi o planejamento, né? Porque, por exemplo, acho que poderiam ter chamado de repente o Felipão antes, né? Eu acho que era um treinador experiente para estar ali, para passar isso para esses jogadores, até jogadores mais jovens, né? Muitos jogadores até com talento, mas que acabaram se perdendo dentro da competição. Acho que demorou o Cruzeiro entender onde ele realmente estava, que a Série B não é uma competição tão fácil assim, igual o negócio, não, a gente foi aqui o penúltimo o antepenúltimo, podemos dizer assim, do campeonato na Série A, e na Série B a gente vai atropelar os caras. Não é bem assim. Então acho que foi isso, acho que foi uma falta de planejamento, né? E além disso, todos os problemas, obviamente, que o Cruzeiro teve, extra-campo, né? Com o presidente,
com essa não possibilidade de poder contratar, punição da FIFA, devendo dinheiro aqui, buscando dinheiro lá, mas ainda assim acho que o Pedrinho ainda conseguiu dar a ajuda necessária para que o clube pudesse contratar alguns jogadores também de nível. Enfim, eu acho que faltou isso, né? Acho que lá atrás, quando já estava vendo que a coisa poderia acontecer, que talvez nem tivesse esse pensamento, né, de assim, acho que a gente não cai não, acho que a gente chega lá e vai conseguir ganhar do Avaí, e aí a coisa não veio. Eu acho que do Avaí não, né, foi CSA, né? CSA. Foi do CSA. E aí eu acho que assim, ali... Não que o Avaí não tenha sido um problema também, foi um problema. Também, exatamente. Aí eu acho que faltou esse planejamento, sabe? De falar assim, não, agora a gente já tem que estar vendo um treinador aqui pro ano que vem e tal, e essas trocas de treinadores também eu acho que implica muito dentro da competição, né? O Cruzeiro trocou muito de treinador. Esse ano foram 4 técnicos, uma média de 2 meses e meio para cada técnico. 2 meses. Então, é muito pouco, né? Exatamente, é impossível alguém pegar um esquema tático, porque aí um quer jogar de uma maneira, o outro vem com outro estilo, e aí você tira jogador, põe jogador, um dia você joga com um cara aqui, no outro dia você já não tá mais com o cara. Eu acho complicado. Às vezes você chama o cara, tá chamando até o outro jogador pelo nome, porque tu acha que o cara tá do teu lado e o cara não tá. O cara já foi mandado embora, quer dizer. É complicado isso demais. Eu acho que o Cruzeiro falhou nisso, né? Agora é torcer para que, né, esse ano o clube consiga se organizar melhor para poder voltar para a Série A, que é o verdadeiro lugar do Cruzeiro. É impossível alguém achar que, né, às vezes você ouve isso, o Cruzeiro vai acabar, o Cruzeiro não sei o quê. É impossível pensar assim, mas acho que tem que planejar para poder voltar à Série A, voltar bem, voltar grande, né? Voltar grande, voltar para disputar, para poder voltar a Libertadores. Então, acho que esse é o ponto. Legal demais. E dentro de campo, né, o Gilberto, um dos grandes problemas desse ano do Cruzeiro foi a questão de criação, né? O nosso meio-campo passou por muitas dificuldades, com certeza foi um dos principais problemas do Cruzeiro. Você que é um especialista aí da posição, né? O problema do setor este ano era por uma questão que você acha assim, mais técnica, ou você acha que também a parte tática ela é importantíssima? Não, eu acho que a parte tática, né? É como você falou, né? Eu tive a possibilidade de ver jogadores Tostão, né? Você tá falando de Tostão, você tá falando de Alex, você tá falando mais recente aí de Montijo, você tá falando de Arrascaeta, né? Você fala de, enfim, São Valdo, você fala de vários jogadores que eram jogadores de criação, né? Que eram jogadores que, enfim, craques, né? Craque. Alex. Só falou o nome de craque aí que foi me dando uma memória afetiva gigante aqui, né? Valdo, ver o Valdo jogar era um negócio espetacular, né? Valdo, Alex, enfim, né? Eu acho que esse Alex nem comentar. Exatamente. Eram jogadores que eram. Né, Gilberto? Não é porque eu tô te entrevistando, não, mas eu acho que você conseguia dar essa qualidade de um excelente camisa 10 também no meio-campo. E por isso que eu te faço essa pergunta, né? Você acha que era mais técnico, individual de cada jogador? Faltava ali realmente uma qualidade individual mais tática? Eu acho que faltou um pouco da qualidade técnica, mas eu digo assim, que acho que o tático, talvez se o Cruzeiro fosse melhor trabalhado, melhor preparado taticamente, eu acho que conseguiria sair dessa Série B mais tranquilo. Você tá entendendo? Talvez não, porque a maioria dessas equipes, eles não tem um jogador assim, de destaque, um jogador que esteja destoando. Eles têm o grupo ali, bem focado, bem concentrado, como é a equipe do América Mineiro, como é a equipe do Cuiabá, como é a equipe da Chapecoense. Você não pega ali, tem um cara X, ele que acabou com a competição. Não tem. Como esses jogadores que a gente está falando aqui, que eu falei, eram jogadores que eram protagonistas, né? E você não vê nisso na Chapecoense, você não vê no América Mineiro, você não vê isso na equipe do Cuiabá, você não vê na própria equipe do CSA, que ainda está lutando, está com essa possibilidade e tal, você não vê nessas equipes. Então, no próprio Juventude. Então, acho que se o Cruzeiro tivesse melhor organizado taticamente, acho que o Cruzeiro conseguia subir para a primeira divisão. Legal demais. E nós estamos chegando no fim, e a minha última pergunta aqui para você, Gilberto, é o seguinte: o Filipão, né, ele acabou aí de sair do clube, né, e ele tinha uma ideia
fixa aí sobre essa questão de ter jogadores mais experientes para montar uma equipe forte para essa temporada de 2021. Porém, o Filipão saiu e o clube também ele vive uma crise financeira muito grande. Nós já trocamos uma ideia disso aqui e depende, obviamente, de atletas jovens, até mesmo para venda, né? Você acredita que é possível montar uma equipe base assim mais jovem, com capacidade para subir para a Série A, ou de fato você acha que o Filipão tinha razão, tem razão na verdade, né? Sobre essa questão dos jogadores de ter uma base mais experiente e com jogadores mais jovens em posições específicas, em menor número? Eu acho que a mescla é sempre importante, né? Você ter, é o que eu falo, é sempre importante mesclar, né? Você não pode só colocar jogadores jovens também, né? O Santos fez uma aposta, mas a gente sabe que a condução, né, da base no Santos é uma coisa extraordinária, né? Vários jogadores saem ali com 17 anos, jogam no profissional tranquilamente, não sente pressão, não sente nada. E apostou nisso, né? Quando o Santos foi campeão brasileiro com Robinho, Diego, Renato, Elano, enfim, era uma equipe jovem, né? E conseguiu conquistar o Campeonato Brasileiro, mas não é todo clube que consegue isso. Eu acho que o Filipão, quando fala nisso, é óbvio que você tem que também hoje, que é o como a gente fala, é o mecanismo hoje que funciona, né, no futebol. Você tem que ter jogador jovem para poder colocar na vitrine, para poder vender, para poder fazer dinheiro, para poder contratar mais outros jogadores. Eu acho que a mescla ela é importantíssima. Você ter jogadores jovens para determinadas posições mais específicas, jogadores que de repente estejam pedindo passagem na Sub-20 ou no Sub-23, enfim, mas que tenham jogadores com experiência em competição também, né? Porque senão fica complicado. Eu acho que faltou isso pro Cruzeiro, eu acho. Principalmente nessa competição, acho que jogadores que tivessem jogado a Série B e que conhecessem a Série B, que dissessem, meu irmão, aqui funciona assim, entendeu? Então, quando você bota um jovem para jogar a Série B, o cara acha que, não sei o quê, é igual o Campeonato Brasileiro de Sub-20, e não é. E aí eu acho que o Cruzeiro pecou nessa situação. Mas, enfim, eu torço para que o clube consiga se reerguer e, enfim, consiga voltar ao lugar que nunca deveria ter saído. Legal demais, Gilberto. E afinal, né, o Cruzeiro tá num momento ruim, mas é um clube gigante, né? E sempre que entra em campo, os adversários vêm para cima mesmo para ganhar da gente. Na Série B ainda, né, era o destaque, assim, era o maior time da competição, como se fala, como a gente pode falar, né, com história, né? Eu tô falando do histórico do Cruzeiro e com certeza era um time que todo adversário queria bater. Então, realmente era o time a ser batido, né? Então, sim, todo mundo queria jogar. E é uma oportunidade para o adversário também, né? Exatamente. E se o cara não estiver preparado para isso, é o que a gente estava comentando. Isso facilita algumas entradas de situações que elas acabam perturbando um pouco o sono de todo mundo, do clube, do treinador, do jogador, entendeu? Porque você não pode dar chance. Você tem que chegar lá e massacrar. Então eram jogos com todo respeito, jogos contra a Confiança, jogos contra o CRB, jogos contra que o Cruzeiro dava chance dos caras crescerem na partida. Os caras cresciam, gostavam do jogo, não dava chance, e aí quando você via, perdeu. Perdeu, por quê? Porque deixou crescer. Porque talvez não tivesse tido, né, a preparação adequada, e aí quando você vai olhar já é tarde, e aí é um abraço. Aí já são pontos que assim, ficaram pelo caminho e que acabou prejudicando demais o Cruzeiro. Legal demais. Gilberto, não posso deixar de perguntar isso, cara, porque você é um jogador que tem histórico desde novo, entende muito de futebol, e eu queria te perguntar, o Cruzeiro tem tido dificuldade de se revelar jogadores, né, principalmente por tudo. Qual que você acha que tem que ser aí o processo, né, de se revelar um novo atleta, né, e também eu gostaria que você comentasse qual que é a importância da torcida nesse processo dos jogadores serem lançados, a questão da paciência, a questão da compreensão, o tempo de cada atleta. Eu queria que você, como jogador, obviamente, que foi uma revelação, passasse pra gente o que você acha que é importante não só da parte de diretoria técnica, né, como você está estudando aí para isso, mas também como torcedor, né, como torcedor ele tem que se comportar nessa questão aí das revelações, né, da base do Cruzeiro.
Eu acho que o Cruzeiro já tá fazendo, né? Tá lá o Célio, lá, um cara sério, né? Um cara que jogou bola também, o cara foi campeão com o clube. Acho que tem jogadores já, ex-jogadores trabalhando na base do clube, né? Acho que esse já é um ponto positivo, né? Mas acho que sim, principalmente trabalhar fundamento, né? Eu acho que assim, é complicado porque hoje a base está tendo, são muitas competições e você não dá tempo de preparar esse jogador adequadamente para que ele possa jogar no profissional, né? Então o jogador às vezes sobe no profissional e tem muito defeito. Mas isso às vezes não é nem culpa do treinador também não. É culpa do calendário, são muitas competições e você acaba, né, botando os meninos para jogar nessa competição sem treinar, né? Você só vai jogar e acaba não tendo trabalhando o fundamento que é o necessário, é um domínio, é um passe. Né, quando que a gente fala, porque dá saudade, né, de ver, enfim, quando você vê um Alex jogando, um Valdo jogando, você vê que ali tem um trabalho feito ali há anos, que é um domínio. Eu lembro que Levi, por exemplo, quando eu cheguei no Cruzeiro, isso já com 20 anos, né, 22 anos, ele dizia, chuta lá cruzado lá no pé da trave que o goleiro não consegue chegar, pela colocação do goleiro muitas das vezes no ângulo, né, ali, tentando evitar o gol, ele dizia, chuta rasteiro no pé do goleiro lá, que no pé da trave, que o cara não chega, e eu fiz muitos gols assim. Então, isso acho que falta um pouco na base, sabe, esse conhecimento mais específico para cada posição. Mas aí a gente vai estar falando aqui de muitas coisas que realmente não é só o Cruzeiro não, mas acho que são vários clubes aí que a gente vê, nota que os atletas são considerados fenômeno, mas que quando chega às vezes na Europa o cara não consegue ficar porque não tem os fundamentos adequados, fundamentos preparados. Mas acho que no total o Cruzeiro está tentando fazer o possível, né? Está tentando fazer o melhor e a gente torce para que num futuro bem próximo o Cruzeiro consiga aí revelar mais jogadores como sempre fez. E como que você acha que o torcedor pode facilitar então, eu acho que esse ano, por incrível que pareça, o torcedor o cara nem pode alegar que o torcedor foi uma pedra no caminho, né? Porque o torcedor não pôde comparecer. Mas eu acho que é isso, é incentivar, é como o Santos faz. O Santos lá tem um carinho enorme pelos meninos da base, porque eles sabem toda a dificuldade que aqueles meninos têm lá, desde o momento que chega lá no sub-11, sub-12, e que ele vai conquistando lá o espaço dele, a torcida normalmente tem um carinho. Então, isso que o torcedor cruzeirense tem que fazer, é abraçar os meninos. Tem a oportunidade, o garoto veio da base, jogou, não jogou bem, abraça o garoto, não adianta ficar achando que, aquilo ali não presta, não, foi o primeiro jogo, é o normal, tem um nervosismo, acho que esse é o caminho. E essa coisa, né, obviamente que essa cobrança dentro de CT é uma coisa que isso aí não adianta muito, isso acaba colocando ainda mais o torcedor, às vezes, o jogador, às vezes, numa situação de medo, e o cara acaba, de repente, se escondendo, ao invés do cara, às vezes, tomar a coragem para chegar lá e fazer o que tem que fazer. Mas, no geral, acho que é isso, é abraçar, né, os meninos da base, saber que ali na base o garoto está sendo bem tratado, está sendo bem cuidado, para que ele possa se transformar num ativo do clube, né? Sensacional, Gilberto. Você citou aí um grande exemplo, né, de um time que revela muitos jogadores e que tem um número expressivo de jogadores que se tornam titular da equipe, né? Eu sempre falo que o Santos consegue fazer, né, com os jogadores da base, para não sentir o peso da camisa, é um negócio assustador, né? Os meninos entram em campo, parece que não tem problema nenhum, né? É como se estivesse jogando na porta da casa dele. Exatamente, jogando uma pelada na porta de casa. Mas por quê? Porque é preparado para isso. Então, assim, muitas das vezes o Santos não precisa nem ganhar título, mas ele consegue vender 2, 3 jogadores fácil, porque os meninos estão ali, eles estão vendo, eles sabem como é que funciona a situação, mas são cobrados também, dentro da maneira deles de fazer, de ter a condução, né, da base, eles conseguem cobrar, conseguem pedir retorno, conseguem pedir, né, que o atleta se empenhe. Eu acho que o caminho é esse. Perfeito, Gilberto. Meu velho, muito obrigado. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu agradeço demais mesmo a sua participação, a sua poder ter pegado um pouco da sua bagagem, você ter contado um pouco da sua história, da sua visão como ex-jogador do Cruzeiro, como ex-atleta, né? E também, obviamente, como um torcedor que quer o melhor para o Cruzeiro. Eu deixo aqui o nosso agradecimento e um espaço para você mandar uma mensagem aqui para o torcedor do Cruzeiro, para a gente conseguir passar aí desses momentos que estão sendo tão difíceis para a gente. Cara, eu que fico, obviamente, lisonjeado de poder estar falando com o torcedor cruzeirense.
Eu acho que é isso, né? Acho que a mensagem é acreditar, né? Que o clube, com certeza, o clube vai voltar ao lugar que é dele, né? Que é entre os maiores, na Série A, com os grandes clubes. E a gente espera realmente que o presidente consiga trabalhar da melhor maneira possível para que o clube possa voltar ao lugar dele, né? Não adianta achar que com muita conversinha, com muito marketing isso vai acontecer, mas acho que com empenho, com trabalho, com as pessoas que estão lá entendendo o processo do clube, com certeza a torcida cruzeirense vai voltar a sorrir e é isso que a gente quer. Muito obrigado pela oportunidade e dizer o que precisar, a gente está aqui para poder passar um pouquinho da experiência. Obrigado. Grande abraço, Gilberto, muito obrigado, a gente agradece você mais uma vez, estamos muito junto e obviamente as portas aqui da Rádio 5 Estrelas sempre estarão abertas para você. Galera, vamos chegando ao final de mais um Resenha 5 Estrelas, esse resenha muito especial com o Gilberto, ex-lateral esquerdo de 98 e ex-camisa 10 aí de 2009, 2010, aí o finalzinho, o inicinho de 2011, ele esteve com a gente, que já conquistou, já participou aí de campanhas excepcionais pelo Cruzeiro e tem uma história muito bonita com a gente. A gente vai chegando ao final, um grande abraço, galera, muito obrigado, tamo junto, fui! Você ouviu Resenha 5 Estrelas.